E aí, galera, eu tenho uma leve impressão que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os dois últimos vídeos do canal. Afinal, hoje a gente vai falar sobre Boruto e a sua redenção. E assim, eu sou muito suspeito para falar do assunto, já que eu gosto bastante de Boruto. Eu já assisti o anime inteiro, claro que eu não vou lembrar de tudo certo, porque faz um bom tempo, mas eu também li o mangá. E assim, neste vídeo eu vou falar um pouco ali sobre o anime, sobre o mangá, falar como que o Borutinho mudou ao decorrer da sua história, ele cresceu, ficou bem mais maduro, sobre como ele se tornou um dos meus personagens favoritos. Então vamos começar. Bom, eu lembro que quando começou o anime, era muito comum as pessoas falarem que não gostava do Boruto, já que no início ele era bem irritante, mimado, só ficava reclamando das coisas. Mas assim, pra falar a verdade, boa parte disso é culpa do Naruto, né? Porque afinal, mesmo o Naruto tendo crescido sozinho, quando chegou a vez dele ali, ele ficava ocupado com o trabalho dele de Hokage e não dava atenção para os filhos dele, tanto quanto deveria. Na minha mente, ele conseguiria fazer os dois, sabe? Afinal, na época da guerra, ele foi considerado mais rápido que o Raikage, então como que ele não consegue dar conta da papelada? Pelo fato do Naruto não ser presente, fazia com que o Boruto tentasse chamar a atenção de todas as formas. E assim, ele é uma criança tentando chamar a atenção do pai, é uma coisa que faz sentido. Mas pra gente que tá assistindo irrita, ainda mais porque todo mundo na época pensava assim: "Ah, ele é filho do Hokage, tem tudo que o Narutinho não tinha. O Narutinho só tinha leite vencido em casa e ninguém pra cuidar dele, enquanto o Boruto tava ali fazendo graça." Mas sem isso, a evolução do Borutinho não teria sido tão grande como a gente vê na história. Mais pra frente no vídeo vocês vão perceber isso. Ah, um ponto interessante é que o anime de Boruto tem muitos episódios que contam ali uma história que não tá no mangá. E sim, é tudo canônico. Eles deram um jeito ali, porque na época o anime estava lançando praticamente na mesma época que o mangá começou, então tinha que ter um espaçozinho ali, senão não ia dar tempo. Tem como, por exemplo, a saga da Sarada Uchiha, indo buscar saber mais sobre o pai dela, já que o pai dela também é outro que quase nunca estava em casa. Inclusive, a Sarada confronta a própria Sakura sobre isso, tipo, por que que meu pai nunca tá em casa? E nessa saga, a Sarada desperta o seu Sharingan numa cena onde ela encontra o Sasuke, que é uma cena muito interessante. Parece que ela quase leva uma espadada. Tem também uma saga inteira onde os alunos de Konoha vão visitar o Dia da Névoa. É uma saga muito boa também, até porque aparece uma gangue de vilões que se auto-intitulam os Sete Espadachins da Névoa. E eles mostram as espadas antigas deles, dos espadachins originais da Névoa. Tem a saga do Exame Chunin. Vale lembrar que, para quem nunca assistiu Boruto, nessa época existem ferramentas ninjas. Elas usam vários tipos de tecnologia, pelo menos no começo do anime, isso é uma coisa bem comum. Mas no decorrer da história, isso é praticamente abandonado. Mas na parte do Exame Chunin, é uma coisa usada pelo Boruto, porque assim, ele queria a aprovação do pai dele, então ele se inscreve na Academia Ninja para tentar impressionar o seu pai. No Exame Chunin, na fase das lutas, ele faz o uso ali da ferramenta ninja, que é um negócio que ele coloca no braço que consegue invocar um jutsu. Ou seja, ele consegue usar uns jutsus poderosos que tal, assim, para alguém que não saiba o jutsu, ele consegue usar da mesma forma. Praticamente deixa qualquer um conseguir ser um ninja. Só que aí que tá, na parte da fase de lutas, ele luta contra o Shikadai, que é o filho do Shikamaru. E ele ganha. Só que depois dele ganhar do Shikadai, usando essa ferramenta, o Naruto desce do palco, vai até ele e revela para todo mundo que ele está usando esse dispositivo, que inclusive é proibido. Com isso, a vitória vai para o Shikadai e o Boruto é desqualificado. Certeza que ele ia levar uma porrada quando chegasse em casa, mas ele tem muita sorte que bem na hora o Exame Chunin é invadido por dois Otsutsuki.
o Momoshiki e o Kinshiki. O Kinshiki ali eu não vou entrar muito no assunto porque ele não é tão relevante. Já o Momoshiki, a gente vai falar mais sobre ele depois. Voltando agora. Nessa hora tem uma porradaria insana entre o Naruto, o Sasuke e os dois Otsutsuki. Mas como a gente está na perspectiva do Boruto, a gente não acaba vendo, já que ele desmaia. E aí ele só acorda no hospital vendo que o Naruto foi sequestrado. Mais pra frente, quando o Boruto acorda, ele vai e se depara com o Sasuke ali, né? Que inclusive vira o mestre dele. Não da escola, porque não é o professor, sim o mestre, tipo como o Jiraiya era com o Naruto. Então o Sasuke chama o Boruto para ir resgatar o Naruto junto com os Kages. E aqui tem uma cena bem emocionante pros fãs de Naruto, porque o Boruto simplesmente bota aquela blusa laranjinha bonitinha do Naruto e bota também a bandana do Sasuke, já que o pai dele tirou a dele quando ele foi desqualificado do exame. Nessa parte, a gente vê uma das coisas mais insanas do anime inteiro de Boruto. É simplesmente uma luta dos 5 Kages contra o Momoshiki. Mas vale a pena mencionar também essa cena onde o Naruto e o Sasuke luta contra o Momoshiki. Olha que coisa linda. Olha esse taijutsu. Essa parte onde o Sasuke usou o Rinnegan para trocar de lugar com o Naruto. E tem uma parte onde o Boruto faz um Rasengan, só que ele tá pequenininho ali, né? Coisa de garoto jovem. Aí o Naruto vai lá e adiciona chakra no Rasengan. E vira uma coisa assim, gigante, absurda. O Boruto acerta o Rasengan no Momoshiki e nessa hora o tempo para. Todo mundo fica travado, menos o Boruto e o Momoshiki. E é aqui que tem uma cena muito interessante, porque o Momoshiki fala pro Boruto assim: a pessoa que é capaz de derrotar um deus deixa de ser normal. Brota ali uma marca esquisita na mão do Boruto, o Momoshiki desaparece numa névoazinha, e essa marca se chama Karma, que é muito importante. Depois disso, todo mundo volta para Konoha e a partir desse dia o Boruto já dá uma mudada. Ele se aproxima mais do pai dele, começa a respeitar mais depois que ele vê como que o pai dele é poderoso de verdade, até porque ele nunca tinha visto o pai dele em ação desse jeito. Ele diz pra Sarada que vai ajudar ela a alcançar o sonho dela de ser Hokage e meio que vai ser pra ela o que o Sasuke é pro Naruto, um braço direito ali que tá sempre ajudando por debaixo dos panos. Lembrando aí, galera, deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal para você receber mais vídeos. Agora a gente vai passar pro arco da viagem no tempo. Vale notar aqui que, como eu disse, tem muita coisa no anime que não tá no mangá. Por exemplo, pelo que eu me lembro, esse arco inteiro aqui não tá no mangá, mas é um arco muito bom. Chamou muita atenção das pessoas na época porque tem um personagem aqui que todo mundo ama que morreu, né? Mas ele aparece aqui. Esse arco começa quando um Otsutsuki chamado Urashiki, que tem uma habilidade de roubar o chakra, invade a Vila da Areia. No meio da batalha, ele usa um artefato temporal que suga o Sasuke e o Boruto para uma fenda no espaço. Eles aterrissam em um lugar muito familiar, mas incrivelmente diferente. Por quê? É a Konoha, só que a Konoha do passado. O Boruto, que até então conhecia só o pai como o sétimo Hokage ali, completamente atarefado, que nunca tá dando atenção, fica em choque ao ver a versão mais jovem bagunceira do Naruto. Sabe aquela coisa que ele fazia de ficar pintando as estátuas dos Hokage? Então, é isso aí. E o choque também parte do Naruto jovem, já que o Naruto se irrita com um garoto estranho que aparece ali do nada, que mal sabe ele que é o filho dele, né? Para não alterar o futuro, o Sasuke se disfarça. A única pessoa que desconfia dele é o Jiraiya, que assim não tem como, o cara é muito bom. Que não entende porque um ninja com Sharingan está interessado em seu discípulo, no caso o Narutinho. A interação entre o Sasuke e o Jiraiya é um dos pontos fortes do arco. O lendário Sannin, sem saber, acaba agindo como um mentor pro Sasuke. Nessa jornada, Boruto começa a ver a história de Naruto com novos olhos, já que ele visita o antigo quarto do pai dele e fica chocado como que o pai dele era pobre e se tinha uma vida muito simples. Ele vê na primeira mão como o jovem Naruto era solitário, discriminado por ser uma Jinchuriki. E assim, na casa do Narutinho só tinha o quê? Leite azedo e nada.
Então ele fica assim, ele fica impressionado como que eram as coisas antigamente. Nesses pequenos momentos, o Boruto dá um novo significado para a história do pai dele. Ele sempre reclamava de falta de atenção e agora vê o peso que o pai dele carregou a vida inteira. Enquanto isso, o Urashiki tenta repetidamente ir buscar o jovem Naruto para tentar roubar o chakra dele, levando a confrontos tensos. A luta final desse arco é épica. Nele a gente vê o Jiraiya, o ninja lendário, que se une ao Sasuke, que é um gênio ali. A estratégia de Jiraiya e a de Sasuke criam uma abertura perfeita para o golpe final, que é um momento muito icônico da franquia, onde o Rasengan do jovem Naruto se funde com o Rasengan do Boruto, que não é apenas assim uma luta de força bruta, mas um golpe que carrega uma união de duas eras. É o Rasengan do pai e do filho, atingindo o Urashiki com uma força obliterante, salvando o futuro. Após a batalha, o Sasuke usa o Rinnegan para apagar a memória de todo mundo ali, no caso do Jiraiya e do Narutinho pequeno. Aí eles se despedem e eles vão embora, voltando para o seu tempo atual. Quando o Boruto retorna, ele não tá apenas mais forte, mas também tá mais maduro. Ele entende o peso do legado do pai dele. Entende como que o pai dele sofreu até chegar ali. O arco da viagem no tempo não é só uma história divertida, onde você vê de novo Jiraiya, que é um personagem que todo mundo ama. É uma jornada de conhecimento, e o Boruto com certeza muda depois disso. Eu tô passando aqui por alguns arcos mais importantes, né? Porque são muitos arcos que tem no anime. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o mangá, que ia ser bem mais rápido, mas eu prefiro falar sobre o anime, que tem coisas a mais. Agora a gente vai falar sobre o arco da organização Cara. A organização Cara perturba a paz de novo, porque o Naruto tentou fazer a paz ali, mas não deu certo. Toda hora chegou alguém para atrapalhar. E a Cara é uma organização secreta. Ela é a mais poderosa e tecnológica que a gente viu até hoje. O arco da organização Cara é basicamente o coração da história de Boruto. A Cara é uma organização que age na sombra. Seu objetivo principal não é a dominação mundial, mas sim realizar o plano do líder deles, que é se tornar o próximo Otsutsuki. O que acontece? O arco começa de verdade quando o time 7 encontra um garoto misterioso inconsciente. Ele é o Kawaki, um jovem traumatizado que carrega a mesma maldição de Boruto, a marca do karma. Olha ele voltando aqui, eu falei que ele é importante. A cara pretende usar ele como um receptáculo para fazer o Jigen, que é o líder, se tornar o Ishiki Otsutsuki. As primeiras batalhas contra os membros da Cara são uma verdadeira revelação pro Boruto e pros seus amigos ali. Que eles percebem que assim, os inimigos que eles estão enfrentando estão em um nível completamente diferente. A luta contra a Delta, por exemplo, mostra o quão despreparados eles estão para essa nova ameaça. O arco do Kawaki não é apenas uma chegada de um novo personagem, é o catalisador que força o Boruto a amadurecer de verdade. Aqui as coisas mudam completamente. Quando o time 7 encontra o Kawaki, a missão deles muda de repente, assim. A missão deles vira proteger o Kawaki. Só que o Kawaki, ele é outra pessoa muito irritante no começo. Porque ele é agressivo, ele é rebelde, as pessoas tentam ajudar ele, ele não quer ajuda. As pessoas tentam virar amigo dele, ele não quer amizade com ninguém. E assim, o Boruto e o Kawaki não se suportam. E aí o que acontece? Acontece que mesmo eles não se suportando, o Naruto vendo que o Kawaki tem um trauma ali, uma solidão, decide ele fazer o quê? Leva ele para casa dele. O Naruto se vê em Kawaki, um garoto que era sozinho, sem os pais, com poder amaldiçoado. E na família Uzumaki, o Kawaki sente o que é ser amado pela primeira vez. Ele encontra uma figura paterna no Naruto. E aos poucos, o Boruto e ele criam uma relação de irmandade. Eles treinam juntos, comem juntos e brigam também, como dois irmãos de verdade. Assim, acontece muita coisa durante ali a passagem do Kawaki pela casa do Naruto. Tem um episódio em que o Kawaki quebra um vaso sem querer da Himawari, que ela deu de presente. Acontece muita coisa durante essa passagem do Kawaki pela casa do Narutinho. Mas o clímax do arco chega quando o Jigen, que é o líder da Cara, invade a casa do Narutinho porque ele quer levar o Kawaki de volta. E aí tem uma batalha. Essa batalha é uma das coisas mais épicas que a gente vê.
É o Naruto e o Sasuke, que são os dois ninjas mais poderosos do mundo, que tentam lutar contra ele ali e eles estão sendo dominados. O Naruto é selado e o Sasuke é gravemente ferido. Esse momento é um ponto de virada para o Boruto. Por toda a sua vida, ele viu o Naruto como uma figura invencível, mas a derrota do seu pai destrói sua visão do mundo. Ele entende que a paz é frágil, que a ameaça do Tsutsuki é real e imortal. Com seu pai derrotado e a vida em perigo, Boruto para de agir como um garoto mimado e ele entende o peso do poder e do legado. Ele não luta mais para superar o Naruto, ele luta para salvar o Naruto. Boruto, Kawaki, Sarada e Mitsuki partem em uma missão de resgate na luta contra o Boro. O Boruto usa o poder do Karma de uma forma que nunca usou antes, mostrando sua determinação em proteger aqueles que ama. O arco do Kawaki ensina ao Boruto que o poder não vem do sangue, mas da responsabilidade, da redenção em aceitar a maldição do karma e transformá-la em uma força para proteger a família e o mundo. Na luta contra o Ishiki Otsutsuki, na final mesmo, o Naruto e o Sasuke são teletransportados para outra dimensão. O Ishiki se mostra incrivelmente superior, usando sua habilidade de encolher objetos, o Sukuna Hikona, para anular os ataques de Naruto e do Sasuke. Ele é mais rápido e mais forte, superando a dupla, o que é uma coisa assim impressionante. Só que para virar o jogo, o Naruto e a Kurama, a raposinha de nove caudas, tomam uma atitude desesperada. Eles ativam o modo Baryon, que é uma transformação que assim, a raposa diz que se ele utilizar essa transformação, ele vai morrer e a raposa também. E aí ele ativa, porque ele quer proteger todo mundo. É uma transformação que cada contato físico com o inimigo também reduz a vida dele. O Naruto usa essa técnica para lutar de igual para igual contra o Ishiki, e a cada soco o tempo da vida do vilão diminui. O modo Baryon cumpre o seu objetivo e o Ishiki morre. A Kurama revela que para salvar o Naruto, ela usaria todo o seu chakra, resultando na morte dela mesma. Além disso, o Momoshiki, que estava à espreita, lembra ele aí de novo. O Momoshiki, que na verdade agora eu vou falar para vocês, tinha tomado o corpo do Boruto igual um receptáculo que o Jigen queria fazer. Ele tá ali esperando na espreita e adivinha, quando o Sasuke tá distraído, ele dá uma kunai-zada no olho do Sasuke e o Sasuke perde o Rinnegan. Foi uma coisa absurda na época. A luta contra Ishiki marca um ponto de virada definitivo assim na história. O Naruto perde o poder da Kurama, o Sasuke perde o Rinnegan, os dois ficam muito mais fracos e é um caminho ali, né, que deixa liberado para a nova geração, porque agora os dois caras que eram os mais fortes do mundo não estão mais tão fortes assim. Agora a gente vai falar do Code. A batalha contra o Ishiki terminou com uma vitória. Só que a paz que todo mundo conhecia foi destruída, já que agora o Naruto e o Sasuke não estão mais fortes. Pelo menos não como eles eram antes. Mas o perigo não acabou. Ali aparece o novo vilão do momento, que é o Code. Ele era um discípulo leal do Ishiki, ele tem um único objetivo, a vingança, e ele é o último membro ativo da cara, que é a organização. Ele é o único que herdou o poder de Otsutsuki. Sua marca é um karma branco, ele mostra que ele não era compatível para ser um receptáculo do Ishiki, mas recebeu os poderes de Otsutsuki igual o Kawaki e o Boruto. O problema é que o poder do Code foi selado pelo próprio Ishiki, porque ele conseguiria superar o Ishiki se ele não tivesse selado os poderes dele. Agora, com a ajuda do Amado, ajuda entre aspas, né? Que é o cientista da cara, que desertou pro lado de Konoha, ele planeja se livrar do selo e liberar o seu poder total. O alvo principal dele é o time 7, especialmente o Kawaki, que ele considera um impostor, já que ele conheceu o Kawaki, os dois moravam junto quando o Jigen tentou fazer o Kawaki de receptáculo. E assim, no confronto final contra o Code, junto com a Ada e o Daemon, que também eram membros da cara, que estavam desativados, eles invadem Konoha, tentando ir atrás do Kawaki e do Boruto, especialmente do Kawaki. Só que para proteger o Naruto, o Kawaki tenta derrotar o Code sozinho. Só que ele não consegue, ele é dominado. Em um momento de desespero, ele toma uma atitude drástica, que assim, eu não gosto muito do Kawaki por isso. Ele sela o Naruto e a Hinata em outra dimensão,
porque ele acredita que é a única forma de manter eles seguros. Afinal, se eles estão lá em outra dimensão, o Code não vai conseguir chegar lá. E esse é o momento onde a Ada atinge o seu auge. Ela tem um poder que se chama Onipotência, que reescreve a memória de todo mundo. E o que acontece? Ela queria tanto, vale lembrar aqui que ela é apaixonada pelo Kawaki, porque esse poder não funciona nos Otsutsuki. E ela ali, assim, sem querer, deixa ativado na onipotência dela um negócio que faz todo mundo amar ela. Só que como isso não funciona nos Otsutsuki, dos Otsutsuki não ama ela, eles são meio que livres do poder dela. Isso faz com que ela ame muito o Kawaki, porque é a única pessoa que poderia amar ela de verdade. Então o que acontece? Ela usa esse poder dela e reescreve a história na mente de todo mundo e o mundo vira de cabeça para baixo, porque todo mundo, exceto a Sarada e a Sumire, acredita que o Kawaki é o filho biológico do Naruto, que é o herói que defendeu Konoha. O Boruto, por outro lado, é visto como um intruso que matou o sétimo Hokage, já que ele foi selado e ninguém mais vê, sabe onde ele tá, e que o Boruto deve ser caçado a todo custo. O arco termina com o Boruto fugindo, tornando-se um ninja renegado. Ele tá apenas com a companhia do Sasuke, que a Sarada convence o Sasuke a ajudar o Boruto, que inclusive a Sarada desperta o seu Mangekyo Sharingan no momento ali onde todo mundo tá indo atrás do Boruto. E o Boruto precisa encarar o mundo que o odeia para tentar salvá-lo. Se você acha que a história do Boruto era previsível, prepare-se que agora você vai ser surpreendido ainda mais. Porque o que acontece? Ali, agora a gente vai entrar na parte que só tem no mangá, essa parte não tem no anime, que é o arco do Boruto True Blue Vortex. Essa parte não é só uma continuação, é uma reinicialização de tudo que a gente conhece. É uma reviravolta. Porque como agora o Boruto se tornou o ninja mais procurado da história, tudo muda. E sim, tem um time skip aqui, tem um pulo temporal ali e a gente vai para 3 anos no futuro. O Borutinho, ele não é mais aquele garoto de antes, aqui ele já está completamente diferente. Ele é um ninja calmo, maduro e incrivelmente poderoso. A gente vê ele ali voltando com a capa do Sasuke, a espada do Sasuke e a gente sabe que ele ficou treinando com o Sasuke, né? Mas a gente não sabe por que que ele voltou com essas coisas do Sasuke e o Sasuke sumiu ali. Isso vai ser explicado mais pra frente, no mangá. Ele domina uma técnica que se chama Rasengan Uzuriko, que é uma técnica muito poderosa. Ele tem um controle absoluto sobre o Karma. O estilo de luta dele agora é mais focado em lâminas e técnicas furtivas. Ele tá praticamente como se fosse o Sasuke, só que muito mais maneiro. A Sarada se tornou Chunin e ela ia assumir lembrando ela das poucas que lembra o que aconteceu. O Kawaki agora é mais forte e também tem um controle muito bom sobre o karma dele. Ele vive com medo de que o Boruto vai fazer o Ishiki voltar, já que o Ishiki ainda tá no corpo do Boruto, fica com essa obsessão em proteger o Naruto. Ele vive com medo de que o Boruto traga o Momoshiki de volta, e essa obsessão em proteger o Naruto faz com que ele fique com vontade de matar o Boruto, para que o Boruto não faça o Momoshiki voltar. O Mitsuki, que era um dos amigos assim, o Mitsuki via o Boruto como o melhor amigo dele. Só que aqui o que acontece? O ódio dele contra o Boruto vira um negócio des- descomunal, já que agora ele enxerga o Boruto como um cara que traiu todo mundo e que matou o Naruto. O seu único propósito, que era servir o filho do Hokage, que agora ele acha que é o Kawaki, vira caçar o Boruto, porque todo mundo vê o Boruto como vilão. O vilão principal do começo ali, pelo menos, era o Koji, porque ele tinha uma 10 caudas. Ele cria vários clones de Shinju, árvore divina, que se tornam uma ameaça ainda maior. Essas criaturas, elas buscam chakra e têm uma consciência própria, tornando-se meros monstros. E a missão do Boruto agora é tripla. Ele tem que derrotar o Koji, salvar os pais dele e encontrar uma maneira de reverter a onipotência da Eida. O arco é uma corrida contra o tempo, onde o Boruto e o Koji disputam para ver quem vai capturar o primeiro. As lutas são intensas e cheias de estratégia. O Boruto mostra um nível de poder que choca todo mundo, inclusive seus amigos. O anime já parou de lançar tem um bom tempo, mas o mangá ainda tá lançando. Uma treta ali contra os Shinjus
Porque assim, e tem cada cena maravilhosa, ainda mais porque o Borutinho tava lutando contra o Shijutsu e ele usa o Hiraishin, o Jutsu do Minato. Mas depois de toda essa história, a gente vê como o Borutinho realmente amadureceu muito ao decorrer do tempo. Ele deixa de ser uma criança mimada que fazia de tudo por atenção e hoje em dia ele é uma pessoa completamente diferente. Ele teve ali no meio da sua redenção, claro, tecnicamente, bem triste os motivos do porquê isso aconteceu, mas olhando pelo lado do leitor é simplesmente incrível. Ele mudou em tudo, a postura, o modo de falar, o modo de pensar. Hoje em dia ele não se importa assim mais com cards, que é uma coisa que ele gostava muito quando era criança. Ele pensa em como salvar as pessoas e tentar fazer tudo voltar ao normal. Bom, eu vou ficar por aqui, mas quem sabe eu não fale mais sobre o Borutinho de novo. Lembrando, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal.